Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o nosso tour virtual para o Egito. Então, relembrando, o último vídeo nós falamos sobre o Templo de Luxor, né? E lá vimos informações bem importantes. O Templo de Luxor é encantador. Foi um dos templos que eu fiquei muito emocionada, não sei nem explicar o porquê, mas é um templo assim que eu gostei muito. Diria que é um dos meus preferidos, entre vários outros. Mas eu realmente gostei muito do Templo de Luxor. Ele é muito lindo e tem informações assim da história importantíssimas mesmo. Então não se esqueçam dessas informações, porque agora nós vamos para a próxima visita, continuando aí o nosso tour. Nossa próxima parada, então, é o Templo de Abidos, ou como alguns gostam de chamar, a Casa de Osíris. O Templo de Abidos fica em Abidos. Ele é um templo que fica ali na cidade de Abidos, uma das cidades mais antigas do Egito. E esse templo foi construído pelo faraó Sete I e foi, assim como os outros templos, ele foi construído depois, ele foi sendo aumentado por outros faraós. Então é uma história também parecida com os templos anteriores, que eu informei para vocês. Na verdade, você vai ver muito dessas histórias de um templo que algum faraó começou e depois tiveram outros reinados que ou aumentaram ou aproveitaram a construção para fazer a sua obra ali, a sua obra faraônica. Esse templo, ele tem aí como o culto ao deus Osíris, uma das principais figuras cultuadas nesse templo é Osíris. E você encontra também muitas ilustrações sobre Ísis. Então, foi um templo aí dedicado para esses dois deuses. É um templo assim bem lindo também. Eu acho que é um dos templos mais bem preservados que a gente tem no Egito. Ele tem muitos desenhos muito bem definidos, né? Tanto em cor quanto em formato. Os templos que a gente passa, assim, são, se você prestar um pouco assim atenção, você vai ver que são desenhos bem assim, digamos, castigados pelo tempo, né? São desenhos que às vezes você não consegue nem identificar exatamente o que estava acontecendo na figura. Mas o templo aí de Abidos é um dos templos que tem assim, uma sala inteira praticamente com pinturas, com relevos muito bem preservados, que você consegue ver claramente o que está acontecendo ali na cena. Quando você chega ali então no complexo, né, onde se encontra esse templo, você tem aí uma fachada mais quadrada. Ela é um pouco diferente, achei eu, né, dos outros templos. Então você tem um pátio bem grande, depois sobe uma escadinha, depois tem outro pátio bem grande e na frente tem a fachada do templo. Essa fachada do templo assim, é bem quadrada, assim. Quadrada não, né? Retangular, ela é retangular assim na frente. Então você dá de frente para uma fileira de colunas. Essas fileiras de colunas, elas são quadradas também, todas ornamentadas, todas muito bem decoradas. Depois dessa primeira fileira assim na horizontal,
dessas colunas. Você tem a parede, também muito bem decorada. E, aliás, o templo inteiro, cada pedacinho foi muito bem decorado. Depois você entra no salão, que acredito eu, o salão principal. É um salão assim também retangular, bem amplo. Esse salão é repleto de colunas, também em formato de papiros, muito similar ao templo de Luxor e ao templo de Karnak. Aí depois que você tem esse salão só de colunas, se você entrar à esquerda, você tem um outro salão grande. E na frente dessas colunas, desses papiros, você tem 7 salas, né? São 7 salas, uma do lado da outra. Cada sala é para um deus, então são 6 salas dedicadas a um deus. Tem desenho somente exclusivo daquele deus respectivo. E mais uma sala para o próprio faraó Sete, que construiu o templo. Essas salas são bem interessantes e as últimas 3 salas, você contando, né, da esquerda para a direita, as últimas 3 salas são dedicadas a Osíris, a Ísis e a Horus, que é o pai, a mãe e o filho. É bem interessante, são salas assim. São realmente uma sala, não é muito grande, mas são extremamente decoradas. A sala de Ísis é lindíssima e a gente visitou todas essas salas, né? Além disso, entre essas salas tem alguns nichos, né? Tem uns buracos na parede entre cada uma das salas, que também são assim extremamente decorados, e acredita-se que tinha uma estátua relacionada àquela divindade que estava sendo cultuada da sala respectiva, né? Para alguns, essas salas também são chamadas de portais, né? E feito aí uma correlação entre os chakras. Então seria cada sala representando um chakra, fazendo aí essa correlação. Depois dessa sala, a gente ainda tem atrás delas uma outra sala, que seria o hall de Osíris. E ainda nessa outra sala tem mais 3 salas menores que representam também os 3 deuses, né? Esses 3 deuses que seriam também chamados de a Trindade, que seria Osíris, Ísis e Horus de novo, que seriam o pai, a mãe e o filho. A gente não visitou todos os quartos, todos os espaços desse templo. Ele é relativamente grande assim, e na verdade não deu para ter muita noção do tamanho, né? Eu acho que é mais ou menos o tamanho de Luxor ali, mas a gente não visitou todos os aposentos, né? Não fomos em todos as partes do templo. O templo de Abidos, assim, ele é um dos templos assim mais misteriosos que tem assim no Egito. São muitos mistérios que contém nele. E um deles trata alguns desenhos, uma inscrição que tem assim no teto, que você olhando, para quem está ali bem distraído, leigo, por exemplo, como eu, quando você olha, você tem a nítida impressão que são desenhos de helicóptero, desenho de avião, de submarino e um planador. Então, muitos dizem que são inscrições prevendo o futuro, né? Que os egípcios naquela época estavam ali prevendo o futuro.
Nessas inscrições em egípcio, antes está escrito o príncipe que veio do céu. E aí depois tem esses símbolos que, se você olhar, você diz perfeitamente que aquilo ali é um tanque de guerra, é um submarino, enfim. São todos esses elementos aí. Já para outros, mais estudiosos, dizem que aquilo ali trata-se de um palimpsesto. E que será que é isso? O palimpsesto nada mais é do que a sobreposição de hieróglifos. Então, os hieróglifos são aqueles desenhos que você vê em todo lugar no Egito, em todas as partes, nos templos e fora dele, em todos os lugares, inclusive na rua, todo mundo usa esses símbolos para diversos fins, não só para escrita, né, para decoração, para tudo mais. Então, esse palimpsesto são esses desenhos e hieróglifos sobrepostos, né? Então você tem vários desses desenhos, um sobreposto ao outro, que dá em seguida a uma outra imagem, resultando da conjunção de todas elas. Então, algumas pessoas aí, alguns estudiosos seguiram aí nessa linha de que não se trata de nada a ver com previsão do futuro, ou algum OVNI que veio aqui no passado, que na verdade é nada mais, nada menos do que essa sobreposição de hieróglifos. Embora, na minha opinião pessoal, aí falando na minha opinião pessoal, é muita coincidência você sobrepor vários desenhos para chegar justamente a esses formatos, ainda mais com essa descrição vindo antes dele, que é o príncipe que veio dos céus. Então é muita coincidência. Mas enfim, você tem aí essa explicação, essa linha de explicação aí de alguns estudiosos. Outra coisa que eu vi assim, bem interessante, e outro dos mistérios desse templo, alguns desenhos que você vê claramente a imposição de mãos feita pelo Deus no faraó, principalmente a imposição de mãos feito na cabeça. Então você tem alguns gestos desenhados em diversas cenas, não é só em um lugar, são em diversas cenas, que se assemelham a um passe espírita, que hoje é praticado até hoje, né? Aqui no Brasil se pratica o passe espírita. Então você vê esses gestos, é bem assim, uma mão na frente da pessoa e uma mão atrás. Então você vê claramente o desenho do Deus fazendo esse gesto, com uma mão assim e outra na frente no faraó. Tem outras ainda, outras descrições, outros desenhos ainda, que quando tem o desenho da imposição da mão no rosto do faraó, tem ainda um outro desenho na mão do faraó, como se estivesse saindo uma energia, né? É o que a gente traduz aí desse desenho, parece que é uma energia saindo das mãos. Outras pessoas falam ainda que tem desenhos, tem uns desenhos lá que o Deus está assim com a mão e tem uma roda assim na mão e ela está flutuando. E alguns falam que esse seria um vórtice de energia. Então é muito curioso, porque realmente é algo que a gente não imagina, né, que eles praticavam, mas que está lá, está descrito, e algumas pessoas realmente acreditam que seja uma representação espírita, assim, do culto ao Deus, ou para a própria preservação da vida do próprio faraó. Mas também nada que
seja comprovado, são só suposições aí da leitura que são feitas, né, através desses desenhos, desses hieróglifos. Mas é muito interessante, é realmente muito interessante você ver esse tipo de desenho, né, de uma época tão remota, tão antiga, e é feito até hoje, né? Se você for ver, é feito até hoje. Outro ponto também bem interessante ali no templo de Abidos, em um dos corredores de saída que dá acesso à saída do templo, é a lista real de Abidos, ou que é chamado também de cronologia de Abidos. Então você tem uma parede que tem em torno de 76 nomes de faraós, de dinastias anteriores, e você tem então 3 fileiras, né, de cartuchos. Antigamente eles representavam os nomes dentro de um cartucho, então ali você tem 76 cartuchos, cada um com o nome de um faraó que reinou. Embora dentro dessa cronologia aí, alguns estudiosos relataram que estão faltando, né, alguns nomes. Por exemplo, Hatshepsut não está lá, que foi a única mulher faraó, e também não se encontra lá Tutankhamon, não, Akhenaton. Akhenaton também não está lá, e tem outros nomes de faraós que não estão lá. Então acredita-se que o faraó Sete colocou só os faraós que ele quis colocar nessa lista de cronologia, como se fosse realmente para apagar o nome dos faraós que ele não queria, né? Mas novamente isso somente é uma suposição. E seguindo nesse corredor, a gente vai para fora do templo, na parte de trás. Nós saímos lá na parte de trás, onde tem um outro complexo que foi construído depois, um local que se chama Osirion. Quando você olha para esse local, você tem a impressão que é um outro templo, mais castigado, assim, vamos dizer, pelo tempo, imerso a uma água verde. Então, ali, devido às algas, as plantas marinhas que se proliferaram, então o lago é um verde, ele tem um verde bem escuro. Então dá essa impressão realmente que se formou ali um lago, né? Um lago em meio a um templo. E é ali que dizem que tem um templo submerso, porque você não tem entrada para a água, né? Então ali o pessoal fala que tem outras galerias submersas e a água acabou invadindo, né? E formando ali esse lago. Outra coisa que é bem interessante, essa parte, esse complexo, ele não está no mesmo nível do templo de Osíris, né? Ele está no nível abaixo. E então ele dá a impressão realmente que é um outro templo, que é um outro templo separado, né, do complexo. Fora isso, uma outra diferença que tem é que as colunas não têm desenhos, são colunas bem retas, são blocos de colunas bem retos, encaixados um ao outro, empilhados. Então, no máximo, você tem assim, como se fosse um quadrado, como se fossem portais, né? E vários outros blocos de pedras simplesmente caído, sem nenhum formato. Então, quando você olha, não tem os vários hieróglifos, não tem os desenhos, fora um outro desenho que eu vou comentar com vocês, mas nele não é tão ornamentado e não tem assim tanta decoração. Então dá a impressão que realmente é um complexo bem à parte, né, do templo de Osíris. Não sei se vocês
assistiram aí o filme chamado Deuses do Egito, mas ele se assemelha um pouco, bem pouquinho, com a história aí de Osíris, né? De Osíris, de Ísis e de Horus. Então, se vocês depois derem uma olhadinha, dá para se assemelhar um pouco. Embora esse filme não tenha feito tanto sucesso, mas eu gosto bastante dele. E também lembrando que os filmes têm toda aí a concepção artística, aumenta um pouco, né? Tem toda ali uma história em cima, mas ele tem ali lá as suas semelhanças. E conta a lenda, então, que o irmão de Osíris, chamado Seth, governava somente o deserto. Mas, movido pela inveja, ele tramou então matar seu irmão Osíris, convidando-o para um banquete. Então, nesse banquete, ele trancou Osíris em um sarcófago e jogou no rio Nilo. Daí, Ísis saiu atrás do corpo do seu marido e acabou achando e depois escondendo-o numa plantação de papiro. Só que Osíris achou o sarcófago, achou o corpo. Na verdade, Seth, né? Ele achou o corpo de Osíris escondido, ficou mais enfurecido ainda e decidiu esquartejar o corpo do irmão e deixar uma parte em cada local do Egito. Então, em todo o Egito, ele separou o corpo aí do irmão. Ísis, mais uma vez, decidiu então ir atrás, né, dos pedaços do corpo do marido, auxiliado aí pela sua irmã. Então elas conseguiram encontrar as partes do corpo, menos uma parte do corpo de Osíris, que era justamente o falo do corpo dele. E após encontrar então e juntar todas essas partes, Ísis, a sua irmã Néfitis e Anubis deram início à primeira prática de mumificação. O falo de Osíris conta a lenda que foi comido por um peixe. Peixe este que hoje está justamente nesse lago verde que eu contei para vocês. Então, nesse lago tem peixes, você vê lá, você chega lá, você vê os peixes subindo na superfície. A gente vê de longe, né? Porque não pode descer até o complexo embaixo, mas dá para ver perfeitamente os peixes. E o pessoal fala que ninguém colocou esses peixes lá, que eles simplesmente surgiram. E como seria o peixe que comeu o falo do Deus, então é um peixe sagrado, ninguém pode pescá-los e eles ficam lá tranquilamente. Essa então que eu contei para vocês é a lenda da morte de Osíris, né? Bom, então neste lago, como eu falei para vocês, ele é diferente do outro templo, do templo de Osíris, o templo de Abidos, porque ele tem grandes blocos de pedra, sem desenho, sem hieróglifos, sem nenhuma escritura, exceto um dos grandes blocos que tem 2 círculos, né, na parte de dentro, 2 círculos entrelaçados. Esses 2 círculos entrelaçados a gente identifica como sendo a flor da vida. Então, são 2 flores da vida entrelaçadas. São os únicos desenhos que tem aí nessa grande pedra.
e os desenhos estão até um pouco apagados, mas você consegue perfeitamente identificar que é uma flor da vida, né? Que é o desenho da flor da vida. O interessante desses dois círculos, né? O interessante da flor da vida, que ele é uma imagem que você encontra em vários templos. Você encontra desde China até América do Sul, você tem em vários lugares essa mesma representação, esse mesmo desenho da flor da vida. Inclusive, nos próprios descritos deixados por Leonardo da Vinci, você tinha essa geometria da flor da vida que ele usou para estudos de geometria e, enfim, entender um pouco mais da ciência. E aí, essa foi a última parte do templo, né, que a gente visitou. E aí a gente saiu por trás, depois deu a volta e voltamos lá para o pátio central. Eu não sei ao certo se foi impressão minha, mas esse templo foi um dos templos assim mais bem vigiados que eu tenha visitado assim. O tempo todo os guardiões do templo não eram somente os militares, você também tem lá em toda parte os militares com armados, metralhadoras, mas nos templos você tem os próprios egípcios que ficam ali guardando o templo e protegendo de qualquer dano ou invasão. E eles não deixavam a gente ficar sozinhos um minuto. Então, como lá tinha muitas salas, o pessoal acabava se dispersando, cada um ficava em uma sala, né? E aí, quando eles percebiam que alguém estava numa sala sozinho, eles iam lá ver o que a pessoa estava fazendo. E nos outros templos, ao meu ver, não foi assim, né? Não foi tão forte aí essa vigilância. Eles realmente chegavam do lado e olhavam assim o que você estava fazendo. Acredito eu que para preservar realmente, né, o lugar, mas realmente foi um tempo assim que eles ficaram assim bem em cima, não deixaram ninguém realmente ficar sozinho ali. Bom, e esse foi então o templo de Abidos, a casa de Osíris, um dos templos aí com maior quantidade de escritos muito bem preservados, que você consegue ver perfeitamente e ler perfeitamente ali para quem consegue ler, né, o que está escrito, desenhos que você consegue ver imagem perfeita, assim, e é um templo maravilhoso, realmente, é um templo fantástico. Novamente, vale muito a pena, não tem como. Esse também é um dos templos parada obrigatória, com certeza. Se você quiser ir ver com seus próprios olhos os hieróglifos mostrando aí o helicóptero, o hieróglifo mostrando aí o submarino. Então está lá para qualquer um ir lá e olhar com os próprios olhos e tirar suas próprias conclusões, né? E é um templo realmente fantástico, é um templo muito bonito também. Vale a pena, sem dúvida, conhecê-lo. Então, depois de todas essas informações, eu vou me despedindo. Até a próxima parada. Yala, yala!